Juízes capítulo 6, verso de número 11. Diz assim a palavra: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para a pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está com você, varão valoroso. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde está todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fosse um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui, até que eu volte. Traga a minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo do Senhor, o anjo de Deus, lhe disse: Pegue a carne, os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos trazendo a nossa mensagem na vida de Gideão e a gente tem enfatizado aqui alguns pontos importantes, algumas características de Gideão, e já analisamos aqui sobre as causas e as consequências que o pecado trouxe para a nação de Israel, e falamos também sobre alguns medos, alguns temores que estavam sobre a vida de Gideão. Porém, hoje nós queremos falar um pouco mais sobre as suas características, algumas qualidades que Deus viu nele e Deus também precisa em nós, precisa ver em cada um de nós. Eu sei que estamos vivendo um tempo difícil, cada dia que passa, a sociedade, os dias odiernos, está indo de mal a pior. Estamos caminhando cada vez mais para uma sociedade decadente, uma sociedade carente da graça e da misericórdia de Deus, da bênção de Deus. Então a gente fica às vezes olhando tudo acontecer e preocupado com as crises que estão existindo, né? Os problemas ideológicos, políticos, os problemas de ordem sociais, econômicos, problemas que não se resolvem nunca, cada vez mais estão ficando mais crônicos. A violência, né? O crescimento das drogas, da destruição das famílias, divórcio,
e tantos problemas mais têm atacado e destruído a sociedade. Se não bastasse, às vezes, as crises que a sociedade enfrenta com o desemprego, a falta de oportunidade de trabalho, né? A falta de saúde e tantas coisas mais, a sociedade vai vivendo como um todo no Brasil afora. São crises que estão aí. Às vezes essa crise também ela afeta a área religiosa. Quantas confusões teológicas, né, de direcionamento teológico na cabeça das pessoas, tantos profetas, tantos pastores, tantas igrejas, tantas mensagens, que aí você já não sabe mais que norte, que rumo, que forma a sua vida vai tomar. Então, há toda uma crise existente, há todo um problema existente. Mas no meio de tanto caos e tanto problema, como também havia na época de Gideão, a Bíblia diz que Israel estava 7 anos sofrendo na mão dos midianitas. Uma característica daquele povo era, além de roubar, de saquear o que o povo plantava, eles também destruíam o que ficava. Então Israel estava extremamente debilitado, tentando que esconder o alimento ou plantar em lugares escondidos. Então havia medo, havia apreensão no coração das pessoas, mas ao mesmo tempo que está toda aquela crise, o povo com medo, plantando em caverna, aparece um homem chamado Gideão. Esse homem estava malhando trigo no lagar. Então a primeira característica que a gente observa na vida de Gideão é que esse homem, apesar do caos, apesar do problema, ele estava tentando fazer alguma coisa. Ele estava tentando resolver o problema da família, malhando o trigo, preparando o pão, preparando alimento. Ele tem equilíbrio, ele sabe que ele precisa esconder aquele alimento. Ele sabe que ele precisa colocar num lugar seguro, porque senão os midianitas vão descobrir. Então ele leva aquele alimento até o lagar, que era um lugar de espremer as uvas, e ali ele está malhando o trigo para esconder dos midianitas e preparar alimento, para prover recurso para a sua família. Mas apesar da crise, do medo, da dificuldade, Gideão não está conformado. Ele está fazendo alguma coisa para proteger a sua família. E a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 12, Paulo orientando aquela igreja diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós estamos, por exemplo, vivendo esse momento que chama de sociedade líquida, né? De modelo líquido, que quer dizer que a sociedade líquida ou a cultura líquida é aquela que cabe em qualquer recipiente. Você pega, por exemplo, uma porção de água e você derrama numa forma quadrada, vai caber. Se você derramar numa forma redonda, vai caber também. Se você derramar numa forma com furos, com bloquinho, com cubos, ela vai caber, porque a água ela vai se adaptar a qualquer estrutura. Então, quando se fala de uma sociedade líquida, está se falando de uma sociedade que é adaptável a qualquer tipo, estilo de vida. Mas o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis. Ele está dizendo: não entre na forma do mundo, não caiba no formato que o mundo é. A Bíblia diz também que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Os midianitas podem até roubar, destruir, perseguir. Os midianitas podem até impor medo. Mas Gideão está protegendo o alimento da sua casa, está protegendo a sua família, e é isso que Deus espera de mim e espera de você, gente que não se conforma com o mundo, gente que protege a família, gente que protege o casamento, gente que protege os filhos, gente que protege a igreja, gente que protege, aleluia, os conceitos recebidos pela palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então não se conforme, faça alguma coisa, embora pareça pouco, embora pareça que há um pouco de medo em Gideão. O medo gerou até cautela, a presença de medo.
mas há também alguém que está fazendo alguma coisa. Não é porque ele era o homem mais corajoso da face da terra que não tinha medo. Se não tivesse medo, não estaria fazendo de forma secreta, escondido. Mas apesar do medo, mesmo o medo existindo, a coragem era maior. Era um homem valente e corajoso e valoroso, porque estava fazendo alguma coisa para vencer aquela crise existente. E eu lhe pergunto, o que você tem feito? O que você está fazendo diante da crise existente? O que você está fazendo diante do problema? O que você faz quando a crise bate na sua porta? O que você faz quando a crise bate no seu casamento? Você desiste? Você corre, você se esconde, você foge e não encara o problema? Ou você vai para a oração e diz, eu vou esconder este trigo aqui, vou falar com Deus e Ele vai dar a providência, porque Ele é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Será que você pode dar um glória ao nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia, glória a Deus. Veja que Gideão, ele está pegando as suas limitações. Ele é consciente. Ele diz assim, eu sou limitado, eu sou o menor da minha casa. Apesar das limitações, apesar das suas fraquezas, ele conhece isso, ele demonstra tudo isso. Na sua própria lamentação em dizer, o Senhor, já o que é feito de todos os sinais e milagres? Eu sou o menor da minha casa, a minha família é pequena. Então ele sabe que ele tem limitações, mas apesar das limitações, ele estava fazendo alguma coisa, e era ele que Deus queria usar. Irmãos, Deus não usa pessoas orgulhosas, gente prepotente, gente arrogante, gente que não entende suas limitações, gente que não conhece o seu potencial, o seu limite, até onde vai, até onde pode ir. Então, nesta noite, não fique pensando que Deus está procurando os maiores, os grandes, os poderosos para usar. Deus sabe das suas limitações. É gente pequena, gente simples, gente que talvez se sinta o menor da igreja, o menor da congregação, o menor do bairro. Não tem problema. É consciência de quem somos que vai nos levar a ser usado na mão do Senhor Jesus Cristo. Se Deus te deu um cargo, faça com excelência. Se o Senhor te colocou na frente de um trabalho, faça com excelência, não tenha medo, faça o trabalho, não menosprezando os outros, mas entendendo as suas limitações e dizendo, muito obrigado pela oportunidade, eu sei que não era para estar aqui pelo meu mérito, mas estou aqui pela graça, estou aqui pela misericórdia, estou aqui pela bênção de Deus, estou aqui porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Será que dá para você dar glória ao nome do Senhor? Será que dá para você adorar e sentir a presença do Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Há pessoas que às vezes não conseguem entender que a graça de Deus é aquela que nos capacita. O próprio Senhor disse para Paulo isso, dizendo, olha Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem era Davi? O menor da sua casa. Era o último da fila. E Deus levantou para fazer um trabalho excelente. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quando você vai olhar Gideão, era o menor. E Deus estava usando. Cada pessoa que Jesus usou, que o Senhor usou, tinha suas limitações. Tinha as suas fraquezas. O próprio Elias, quem era Elias? Surge do nada, lá da terra de Tisbe. O menor, mas Deus pega aquele menor e estabelece com a sua graça para a realização dos seus projetos. Não tenha medo, porque Deus está na tua vida. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Aleluia. Por maior que seja o desafio, a graça do Senhor está sobre você. E você será usado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Gideão é o homem que tem aqui uma baixa autoestima, está se sentindo menor, para baixo, pequeno, reclamando ali, Senhor, mas e os milagres que já nos contaram?
Mas aí o Senhor investe nele, dizendo: varão valoroso, o Senhor, eu estou contigo, eu estou contigo. Veja que Deus está investindo na autoestima de Gideão. Eu acredito não na mensagem de autoajuda, como alguns dizem, mas eu creio na ajuda do alto. Eu creio no Deus que envia ajuda e aumenta a nossa autoestima. Não é aumentar a autoestima no aspecto de você entender que você vence sem Deus. Não, não é isso. É vencendo com Jesus, vencendo através de Jesus, vencendo por causa de Jesus. Essa ideia de que você pode sozinho, você é forte, você é isso, e só uma autoestima, né? De forma independente, de forma a não olhar para a cruz de Cristo, aí, meu irmão, é uma ajuda, é a autoajuda, né? É ajuda própria. Mas quando você crê na ajuda do alto, por mais fraquinho que você é, mas você entende, com Jesus, diz Davi, eu salto muralhas. Golias era grande, mas ele disse: em nome do Deus do Senhor, eu vou vencer esse gigante. Glória a Deus. Então esta noite, meu querido, não tenha medo, crie coragem, levanta esta cabeça santa, olha para frente, porque Deus quer te abençoar e te dar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que você pode dar um glória ao nome do Senhor? Aleluia, glória a Deus. A pessoa que Deus usa é aquela que está sempre disposta a estar adorando, ofertando, agradecendo a Deus pelas oportunidades que tem. Gideão está ali no momento de crise, de dificuldade. Não havia prosperidade em Israel. O povo estava extremamente debilitado. Mas a Bíblia diz que Gideão, ele pede o anjo dizendo: espere. Como é que é? Espere. Porque eu quero ofertar, eu quero oferecer um culto, eu quero prestar um culto ao Senhor. Eu quero oferecer algo de gratidão a Deus. Gideão está preocupado em tirar as provas dos 9, né? Em fazer uma prova, em testar aquilo que estava acontecendo. Mas ele pede: espere, porque eu quero ofertar. Apesar da crise, Gideão oferta. Apesar da crise, Gideão adora, presta um culto ao Senhor. Aleluia. Eu disse aqui em uma outra oportunidade aqui com a congregação que os céus não conhecem crise. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele abençoa. Então não tenha medo de ofertar, de adorar o Senhor, de agradecer a Ele por qualquer bênção que Ele esteja dando para você ou entregando para a sua família. Não tenha medo de abrir o coração, de prestar um culto. Se vai adorar, meu irmão, adora por inteiro, se entrega, se derrama na presença do Senhor. Não imponha limites na sua adoração. Vem para adorar, adorar de verdade. Vem para adorar, adorar com a alma, com o espírito, se entregar na presença do Senhor e agradecer a Ele, porque Ele é bom e está entre nós. Glória ao nome de Jesus. As pessoas dizem assim: eu fui num culto e o culto não foi bom, não gostei do culto. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não faz culto. Deixa eu repetir para você entender: Deus não faz culto. Deus recebe culto. Quem é que faz culto, pastor? Eu e você. Nós fazemos um culto a Deus, realizamos um culto ao nome do Senhor. E quando nós realizamos o culto, nós estamos dando o que temos para o Senhor, o nosso melhor. Gideão diz: espere, porque eu vou preparar um culto. Ele diz: espera aí. Foi lá, buscou efa de farinha, que é cerca de 20 litros de farinha. E ele foi lá, buscou a carne, buscou um caldo, fez um pirão, preparou tudo, chegou aqui, entregou ao anjo. E o anjo disse: deposite tudo em cima da pedra. E ele fez conforme o Senhor havia lhe determinado. Ele ofereceu e ali o anjo recebeu aquilo diante de Deus, tocou com a ponta do cajado e aquela oferta foi
consumida, queimada na presença do Senhor. Era assim que eles prestavam culto. Ele vai lá e faz o que ele tem de melhor. Ele presta o que ele tem de melhor. O melhor que ele tinha era aquela farinha, era aquela carne. Não havia muitas outras coisas a oferecer. Ele não tinha um cabrito, uma vaca, muita coisa grande para oferecer. Mas o que ele tinha, ele vai e oferece em gratidão a Deus, porque Deus estava falando com ele, Deus estava lhe agraciando com a sua fala, com a sua presença. Então deixa eu lhe dizer uma coisa essa noite: chega na presença do Senhor, entrou no culto, aqui é o lugar da adoração, está na presença do Senhor, Ele se manifesta aqui, Ele está nesta casa, Ele está nesse recinto, Ele está neste templo, Ele está neste culto, e se Ele está aqui, Ele merece o nosso melhor, Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso derramar na sua presença, Ele merece o nosso glória, o nosso aleluia, nós abrirmos a boca, o coração e adorarmos ao nome do Senhor. Será que você pode essa noite adorar a Ele? Será que você pode esta noite sentir a presença do Espírito Santo? Oh, glória a Deus, glória a Deus, adore a Ele. Se você puder adorar, adore ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quando Gideão viu aquele anjo consumir aquele holocausto, aquele sacrifício, a Bíblia diz que aquilo gerou temor. Aquilo gerou o quê? Temor. Ele ficou cheio de medo, de temor, porque a crença era: se eu vi, né, se alguém visse Deus, se alguém enxergasse Deus pessoalmente, essa pessoa entendia que ele ia morrer, porque o ser humano não conseguia lidar face a face com Deus. O ser humano não via Deus face a face, e quando ele viu a presença de Deus, aquilo gerou temor no seu coração, porque ele estava onde? Na presença do Senhor. A mesma coisa aconteceu também com Moisés. Quando viu lá a sarça pegando fogo, ele também tirou as sandálias dos pés. O Senhor disse: tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Era um ato de reverência. Josué repetiu a mesma coisa. Então perceba que toda vez que alguém estava na presença de Deus, havia um ato de temor, de adoração. O próprio Salomão em Eclesiastes diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Meu irmão, aonde Deus está, precisa haver temor, reverência, aleluia, porque não estamos na presença de qualquer um, estamos na presença do Senhor dos exércitos, e na presença de Deus precisamos ter o quê? Temor, reverência, porque o Senhor está presente, e quando o Senhor está no ambiente, é a graça, é a majestade divina que está aqui. Glória ao nome de Jesus. Você vai numa audiência, né? Quando você vê as audiências aí, o juiz entra, todo mundo fica de pé em reverência ao juiz. Você vai em determinados lugares, tem roupas que você pode frequentar, tem roupas que você não pode frequentar. Eu vi, por exemplo, no hospital, eu estava no hospital, e um filho veio de longe ver a mãe de uma outra cidade vizinha, e veio de sandália havaiana. E aí ele veio com a sandália havaiana, chegou ali e disse: eu vim visitar minha mãe. Aí a moça disse assim: olha, o senhor não vai poder entrar, porque o senhor está de sandália havaiana. Ele disse: mas moça, eu vim de longe. Disse: mas é norma do hospital, olha aqui a norma na parede. Aí estava lá escrito o que podia ou não podia entrar. Uma sandália havaiana. Ele não podia entrar ali, naquele ambiente, porque o hospital não permitia aquilo. E ele ficou assim, numa situação arrasado. E eu me lembro que eu disse: rapaz, eu vou te ajudar. E aí tirei o sapato, entreguei o sapato para ele, disse: usa meu sapato, vai ver sua mãe. Depois você volta e eu te pego o sapato aqui na porta, eu vou lhe esperar. Ele foi lá, visitou a mãe dele, voltou, ficou numa gratidão tremenda e conseguiu visitar a família. Veja que um hospital tem suas normas, uma delegacia tem uma norma, né? Você chega numa empresa, tem suas normas. É ato de reverência, de respeito, de normas de um lugar, de um estabelecimento.
na igreja também não é diferente. Existem normas, existem regras, existe um ato que é reverente. É a gente chegar na igreja, orar, a gente chegar na igreja, buscar a presença do Senhor. A gente chegar na igreja, a gente não fica aqui com chiclete, conversando, acessando o nosso celular, as nossas redes sociais, não. A gente entrou no culto, entrou para adorar. O bate-papo fica para depois, né? Depois do culto a gente conversa, depois do culto a gente fala com os irmãos, a gente brinca, mas agora é o momento de adoração. Eu entrei num culto e aqui tem que ter temor, aqui tem que ter respeito, aqui tem que ter a graça de Deus sendo derramada através da reverência. Então esta noite, meu querido, aleluia, abre o coração santo, abre a mente, abre o entendimento para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aí a gente diz, irmão, quando você for, não traz a água para dentro do templo, não traz alimento para dentro do templo. Você está, aqui é o culto, o ambiente do culto. Deu sede, vai lá, vai no banheiro, né? Vai lá, foi feito para usar mesmo, né? Vai lá, bebe sua água, volta, senta e fica na presença de Deus em reverência. Quando a gente realiza um congresso, fica dentro do templo. Não vá para passear do lado de fora. Não vá apenas para um encontro, para um momento ocasional. Você está indo para um congresso. Você está indo até a sede. Você está indo até a festa, até o evento. E lá você tem que fazer o quê? Eu estou indo para um culto. Então eu vou fazer o que lá? Eu vou entrar no ambiente do culto. Eu vou ficar lá dentro. Eu vou receber a palavra. Eu vou receber a mensagem. Lá o Espírito Santo pode me batizar. Lá eu posso ser curado. Lá eu posso ser renovado. É o temor que está no nosso coração. É o temor que está na nossa vida. Então esta noite, meu querido, olha o que Gideão fez. Gideão sentiu temor quando ele viu que Deus estava naquele lugar. O próprio Jacó disse, né? Certamente aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, porque Deus estava aqui e eu não sabia. Até Jacó prestou reverência naquele momento, porque entendeu que Deus estava naquele lugar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus está aqui esta noite. Deus está na minha vida, na sua vida. Que o temor de Deus possa tomar conta do nosso coração e que nós sejamos cheios da graça e da misericórdia de Deus. Quem pode dizer glória ao nome de Jesus? Quem pode dizer glória ao nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Eu não vou estender mais por causa da nossa reunião, mas eu quero que você esta noite fique com esta palavra no seu coração. Que haja temor de Deus, que o temor de Deus possa guardar a sua presença, porque o temor vai nos livrar do pecado, o temor vai nos livrar de qualquer erro que possamos cometer, porque estamos na presença do Senhor dos exércitos. Se coloca de pé, deixa eu orar pela sua vida em nome de Jesus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, queridos. Eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Oh, glória a Deus. Se você puder, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. E ore. Ore comigo, como Gideão estava aqui nesse momento, né, sendo ministrado essa palavra sobre ele. Você ora da seguinte forma, você vai orar aí, você vai falar com as suas palavras, né, que eu possa ser esse homem, Senhor. Essa mulher, usado por Ti. Que apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, que nós possamos ser usados, que nós possamos oferecer o nosso melhor, que nós possamos oferecer o nosso culto em adoração ao Teu nome, que nós possamos sentir a Tua presença viva e eficaz neste lugar. Oh Espírito Santo, toma a nossa vida nas Tuas mãos essa noite, que nós possamos ser cheios da Tua presença, desse temor maravilhoso, desta graça maravilhosa. Oh Espírito de Deus, venha sobre nós esta noite, venha sobre a nossa vida, venha sobre este lugar. E que Tua graça possa pairar neste culto, que a Tua graça possa pairar neste lugar, e que a Tua igreja seja cheia da Sua presença, cheia da Sua graça, cheia da Sua unção. Oh Espírito de Deus, derrama da Tua graça sobre nós. Oh Espírito Santo, que esta palavra venha gerar temor no nosso coração. Em nome de Jesus,
A igreja que crer diz